Olá, bem-vindos à meditação de Marco Aurélio, Pensamentos para mim próprio. Estamos na parte 4. Eu parei no item 21, onde dizia, existia uma pergunta, né? Se as almas sobrevivem como desde a eternidade, depois, como sobre esse ponto conhecer a verdade, pela distinção entre a matéria e a causa formal, é a resposta dele. Então eu disse que eu ia falar um pouquinho mais sobre isso. Antes ele nos mostrava a questão de toda a transformação, né? E eu citei do corpo físico, falei sobre corpo energético, corpo emocional, corpo mental, né? Temos vários corpos de acordo com algumas tradições, nos falam isso de formas diferentes. E temos essa essência. Então, matéria e substância. Então vamos lá. Se eu falo para vocês, por exemplo, de uma garrafa, essa garrafa de plástico. Então temos aqui o plástico, que é a matéria, que poderia ser, por exemplo, aqui, muito rapidamente, um sal, também plástico. Então aqui vemos que essa matéria, que é o plástico que vai se decompor, ela está numa forma distinta em garrafa, em saleiro e assim em outras coisas, correto? E aí nós estamos falando de alguma coisa que vai se transformar na fisicalidade, esse plástico que vai se decompor, inclusive vai demorar muito tempo a depender do plástico, por isso que precisamos economizar também plásticos, enfim. E aí temos aqui, ele nos diz, né, da questão da matéria e causa formal. Então parece que ele nos diz que existe uma outra coisa. E a gente já falou sobre isso, Marco Aurélio nos diz, né? E eu falei, citei inclusive um livro que eu recomendo, que é o Caibalho, que eu falei, O Universo é Mental. Ele nos diz que existe algo que é uma inteligência que ordena o cosmos. E já falei aqui também, por exemplo, que a nossa ordem na nossa vida é reflexo, por exemplo, dessa ordem maior. Se existe ordem na minha vida, eu posso saber que existe essa ordem maior. Se existe esse meu corpo físico, e eu sei também que existe essa alma imortal em mim, mas veja, aqui ó, como sobre esse ponto conhecer a verdade? Não temos como conhecer esta verdade, temos como investigar. Isso é um grande mistério. Não posso dizer aqui que eu estou dizendo uma verdade, estamos falando aqui, estamos filosofando, né? Buscar conhecer, compreender do que estamos falando e investigar. E aí eu tenho essa alma. Para onde vai essa alma? Ele já disse antes, inclusive, num outro momento, que isso volta, né? Ele fala sobre abrasam na universal razão geradora que as retoma. Então, se eu tenho uma outra coisa que é uma essência, essa essência em princípio ela retorna para essa fonte geradora e isso nunca se destrói. Isso está muito ligado a um conceito que o Platão fala muito, que é o mundo das ideias. Então, por exemplo, eu tenho aqui a garrafa de plástico, essa garrafa eu posso queimar e simplesmente eu transformo esse plástico em uma outra coisa. Mas a ideia de uma garrafa, ela é possível desaparecer? Não. Talvez hoje, se todas as pessoas exterminassem todas as garrafas, ainda assim a ideia de uma garrafa continuaria a existir e talvez num tempo futuro voltasse a surgir essa ideia que vai armazenar, por exemplo, um líquido para ser bebido. Tá claro isso? Então existe parte em nós que sempre vai se dissolver, se transformar, aqui usando a palavra correta, né, nessa transformação dos nossos elementos, da fisicalidade, mas existe algo em nós que é para sempre. E aí é muito importante a gente pensar no nosso mental, porque se o nosso mental é o que consegue de alguma maneira acessar esse mundo da ideia, quanto mais eu trabalho esses conceitos mais amplos, quanto mais eu consigo enxergar esse ponto de origem, ainda que seja com a minha razão,
eu mais facilmente consigo retornar a esse lugar. Tá claro que eu não consigo voltar para aquilo que eu nem sequer imagino. Talvez para algumas pessoas que digam que a morte é o fim, para elas realmente talvez seja de fato o fim, porque uma vez que isso é bem complexo explicar, espero que vocês estejam entendendo aqui, que eu esteja, na verdade, explicando corretamente, de uma maneira, sei lá. Enfim, se eu não consigo imaginar alguma coisa, talvez essa coisa de fato para mim acabou. Por isso que o paraíso, por exemplo, em tantos locais, né, que se diz o paraíso, muitas vezes é o paraíso que se encontra, é o melhor paraíso que eu pude viver. Então, se eu consigo viver na minha vida hoje, o homem de bem, a Jussara do bem, fazer o máximo cada dia, me aprimorando, vendo como é que o sol ilumina todos indistintamente, sem preguiça, sem procrastinar, né? Sem vaidade, por exemplo, se eu consigo ir iluminando esses pontos em mim e fazendo disso um grande exemplo, talvez eu vá me convertendo de alguma maneira nesta imagem e quando a minha fisicalidade acabar, eu consigo estar nesse lugar. Continuando então aqui. Não ser arrastado no turbilhão, mas com toda a força do instinto, manifestar a justiça, a toda ideia que se apresente, salvaguardar a faculdade de compreender. Convém-me tudo o que te possa convir. Ó mundo, não considero tardio ou prematuro nada do que me sucede e é oportuno para ti. Tudo é para mim fruto produzido pelas tuas estações, ó natureza. Tudo vem de ti, tudo existe em ti, tudo volta a ti. Aquele diz, ó querida cidade de Quécropos, e tu não dirás, ó querida cidade de Zeus, tudo é cosmos. Se tudo é cosmos, nada é tardio, nada é prematuro. Sempre é tudo oportuno. Isso quer dizer que então eu posso fazer nada, porque se nada é tardio, eu posso procrastinar. Não, não é disso que estamos falando. E temos que tomar cuidado que às vezes o nosso cérebro, nossa mente inquieta, circular, fica buscando frestas, para dizer, então tá vendo, eu posso ficar aí parado. Não, nós temos que fazer a nossa decisão de agir aqui e agora no presente, que é o que temos, que é ele que diz isso o tempo todo. Continuando. Empreende poucas tarefas, disse, se te queres conservar de bom humor. Não valeria mais fazer o necessário e tudo o que prescreve a razão de ser naturalmente social e fazê-lo como ela prescreve? Dessa maneira, colherias não somente o bom humor que provém do dever cumprido, mas ainda o que provém de uma atividade moderada. Com efeito, não sendo a maior parte das nossas palavras e ações indispensáveis, se as suprimirmos, asseguramos-nos mais vagar e tranquilidade. É o famoso boca fechada não entra mosca. Não sei se essa expressão existe em Portugal, mas dever cumprido, fazer aquilo que deve ser feito, não perder tempo fazendo coisas em excesso que são desnecessárias, que muitas vezes são para nos distrair, não entrar, ele vai falar na atividade pela atividade, atividade moderada. Com efeito, não sendo a maior parte das nossas palavras e ações indispensáveis, se as suprimirmos, asseguramos-nos mais vagar e tranquilidade. Sabe aquela ideia de eu preciso dar opinião sobre tudo? Está equivocada. Sabe aquela ideia de que eu não posso parar um segundo porque senão o universo não vive sem mim? Está equivocado. O universo continuará existindo sem você a qualquer momento. Então, ele pergunta, eis porque é preciso em cada ocasião ter em mente, não será esta uma das coisas não indispensáveis? Ou seja, vai fazer uma ação? Para, respira. Isso é indispensável, isso que eu vou fazer agora? Está dentro do meu plano de ação para me tornar
um cidadão do bem? E não somente é preciso suprimir as ações que não sejam indispensáveis, mas também é necessário eliminar as ideias. Olha a importância disso. Desta maneira, bastantes ações que elas acarretariam não mais se seguirão. Muitas vezes temos fantasias, temos pensamentos circulares, rotativos, sempre os mesmos, que não trazem nada para lugar algum. Então, se eliminamos essa ideia, né, esse pensamento circular, muitas vezes vamos eliminar as ações consequentes disso, porque se eu estou ali vibrando, eu não estou feliz com isso, esta pessoa está fazendo isso e eu não estou feliz com isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai reagir a isso. Você vai começar a ficar emocionalmente perturbado ou perturbada. Pode até sonhar com esse assunto, porque você trouxe uma emoção desequilibrada para uma ideia que não tinha necessidade de existir. Você fez um favor para alguém e você queria que a pessoa falasse muito obrigado, olha isso e aquilo. Você tinha uma opinião sobre aquilo que a pessoa, como a pessoa ia reagir a você por aquele favor que às vezes você nem fez, você só ofereceu e a pessoa nem aceitou. E aí você sofre com isso, você traz esse pensamento, você às vezes nem percebe, você vai sonhar com isso, vai estar ali perturbado com isso. Vamos parar por aqui, continuamos amanhã. Lembra de, se você gostou, colocar o seu joinha, se inscreve no canal, recomenda para outras pessoas e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.